47. Um exemplo pode explicar. Se o teorema 4 for desativado, então 9 forneça regras para concatenar sinais que consistem em letras, a marca e o. De acordo com essas regras, certos links estão corretos, por X, B, AB, AB. Outras estão incorretas. E não é difícil estabelecer um teste para ver se uma determinada associação pertence à classe de certo ou errado. Esta verificação é realizada por aritmética. Agora também se aplica que cada letra em uma combinação correta seja substituída por qualquer número a ser escolhido, por exemplo B, A até 5, sem que a conexão deixe de ser correta. E a substituição é sempre executável por cálculo. Agora, porém, surge um novo momento em que se deseja realizar um tipo diferente de substituição, por X, B e A por O. A substituição nem sempre é executável. Você pode dizer, B, não faça isso em si mesmo, nem em A, ou A, etc. Os chamados poderes de A. Agora todas as expressões, que são formadas por meio das letras e do sinal de mais e marca, e que contêm A, são chamadas de polinômios de A. Por exemplo B. 13A a 17A 24BC, dividem-se em duas classes em comparação com a substituição de IA por O. Para a primeira classe, a substituição é executável, por exemplo B, para 1A, que dá O. Não para a segunda classe, por X, B, para 3A. Se dois desses polinômios estiverem ligados pelo sinal, digamos, 2A, 3A, 2, 3, 1A, 1A, ou digamos A7, 1A, 7, 8A, então a substituição de IA por U é possível ou impossível para os mesmos dois polinômios. Portanto, polinômios iguais pertencem à mesma classe de substituição executável ou não executável. Diante dessa situação, meu pensamento vem e se afirma de forma autoimportante. Declaro a substituição praticável também na segunda turma. Ele atinge esse objetivo reduzindo esses polinômios a certos tipos mais simples e agora declarando que eles são determinados por esses tipos. Os tipos surgem porque acho que um polinômio de A é reduzido a um número por substituição ou a um múltiplo de A, por exemplo B, 2A, e que tais polinômios são conversíveis uns nos outros que pertencem ao mesmo tipo reduzido. Protestou contra esta liberdade de introdução de tais tipos. Ver. 48. O cético e pede permissão. Eu respondo. Minha justificativa está na consistência dos resultados, que são controláveis. Não aceito o contra-argumento de que uma contradição pode existir, mas não pode ser verificada. Porque uma contradição que nunca se expressa é, como uma força que nunca funciona, um absurdo. Caberia a nós, agora, nesta situação, demonstrar a impossibilidade de contradição nos resultados controláveis. A tarefa não é difícil. Se A e B são dois polinômios, então AB é um novo, assim como AB. Agora, se a substituição de 0 por I é inviável em A ou B ou em ambos, pode, no entanto, ser praticável em AB como AB. Por exemplo, não é executável em 6-7A, mas executável em 1-6-7A, pois este último é 7-7A7, 1A, e torna-se 0 pela substituição. Além disso, não é executável em 1-2A assim como em 2-3A, mas seu produto está de acordo com as regras fundamentais 2-7A6A, encontra-se IA, 1-6A, e aqui resulta que a substituição é o número 1. Uma relação criada pela substituição só pode ser controlada pelo cético se, do seu ponto de vista, for executável. Se agora reduzirmos A e B aos tipos mais simples, conseguiremos que o controle do cético possa ser realizado da maneira mais simples e rápida. Uma contradição com os resultados do cético não pode vir à tona, porque apenas substituímos A e B pelos polinômios mais simples, que são capazes de substituir A e B em relação à substituição em todos os aspectos. Procedemos como se tivéssemos colocado o problema de encontrar, para cada polinômio, outro de tipo particularmente simples que possa substituí-lo onde quer que a substituição possa ser feita. Por exemplo, substituímos A por U e qualquer múltiplo dele por U. Da mesma forma, substituímos A por A1, este por A1 e finalmente por 1. Se A for substituível por, então A até 1A, ou seja H, A por sua vez por A, ou seja, I, etc. F. Todo polinômio agora que é sim, eu. 49. Sempre pode ser ordenado de acordo com diferentes potências de A. Pode ser rastreado até aquele em que apenas A aparece na primeira potência.
E assim como 6 7 a 6, 1A é redutível a, enquanto 7 6A é redutível a 1 6, 1A, um polinômio sempre pode ser reduzido a um número ou um múltiplo de A. Mas, além desse trabalho matemático detalhado, fica claro que nosso procedimento simplifica e melhora o trabalho da substituição, mas de forma alguma o perverte. O cético controlador nunca será capaz de encontrar uma contradição em nossos resultados. Se continuarmos a usar outros signos além do dele, isso pode ou não aumentar nossos meios matemáticos, mas enquanto ele se comportar de maneira puramente negativa, isso realmente não o preocupa. N. Desta forma, os matemáticos introduziram um sinal, chamado I, que tem as mesmas propriedades apresentadas acima para A. Se substituirmos esta letra por em um polinômio de A, é como se IA fosse substituído por O. Então eu é definido como um novo personagem. E verifica-se que cada polinômio é reduzido pela substituição acima a um número, ou o produto de um número e esse novo sinal I. Este produto é chamado de número negativo. Simplesmente escreve-se para n e o cálculo do polinômio M1, n, ou seja, h. Sua redução ao tipo mais simples é chamada de subtração, que só aceitam a subtração, quer, onde Mn, ou seja, onde é executável, adota assim o ponto de vista do cético. Qualquer um que os declare executáveis onde Mn, em nosso ponto de vista. E este, embora ainda tenha a certeza que o cético almeja em todos os aspectos, ainda goza das vantagens de ampliar seus meios de cálculo. Onde o cético tem que se virar considerando polinômios de A e então substituindo-o por A neles, podemos usar o novo símbolo I para alcançar nosso objetivo mais fácil e claramente. Nossa maneira é muito mais econômica em meios do que a dele e, portanto, mais fácil de pensar. No entanto, não há diferença lógica entre os dois métodos. O cético também pode usar seu próprio método para provar todas as proposições que temos que estabelecer. Lasker, The Understanding of the World, 50. E podemos, de acordo com nosso método, derivar todo o conhecimento a ser adquirido a partir dele. Derivar nosso método é melhor, mas não afeta a existência da verdade. Essa linha de pensamento se aplica mesmo quando outras substituições são usadas. O número e a natureza dos tipos podem ser diferentes, mas o resultado essencial, o enriquecimento dos signos matemáticos, permanece. Se o novo caractere a ser introduzido for nomeado x a cada vez, a substituição de b por ax, onde agora b e a são quaisquer números, as frações, geralmente escritas b a, estabelecidas pela substituição de 0 por xx a unidade imaginária, escrita e ou também e por outras substituições caracteres chamados algébricos números. A aritmética moderna é construída sobre isso. Todo número algébrico satisfaz as proposições fundamentais, 1, 9, exceto 4, e corresponde a uma substituição. O último geralmente aparece na forma em que o é substituído por um polinômio de xz, b. 3xx19 e é chamada de equação. E a multiplicação por 1 é chamada de divisão por A. Toda uma nova disciplina surge, no entanto, quando outra linha de pensamento cruza a linha de pensamento indicada. Isso brota da simples observação de que o sinal de maior ou menor que também pode ser usado para frações com total certeza, e que o teorema 4 também se aplica a elas. A possibilidade dessa ordenação das frações surge da relação que indica que duas frações A, B e C, D, onde A, B, C, D são números, são iguais. A condição para isso é A de BC. Porque sob esta condição BCD AD CD então satisfaz a equação UNGBXA. Agora está estabelecido que a BCD se AD BC, também como a BBC. A determinação é, portanto, feita de acordo com uma regra estabelecida dogmaticamente. Quer seja propositalmente concebido ou não, é inequívoco. Como A, B, C, D são números inteiros, AD também é como BC e apenas 3 possibilidades podem ocorrer, AD B ou AD BC, ou 51. Finalmente AD BC. Consequentemente, a estipulação acima dá uma instrução que não deve ser mal interpretada. O valor da estipulação consiste no fato de permitir uma extensão das relações de maior e menor, que antes eram definidas apenas para os números, aos sinais de fração sem contradizer o antigo inventário. Para números eram válidas as sentenças A, B, A. Além disso, se A, C,
Em virtude da estipulação acima, essas mesmas relações são estendidas às fraturas. Se x, y, z são três frações ou números, e se x, e x e é x, de fato, seja x a b, e c d, z e f. Se x será após a determinação, então, se id, novamente após a estipulação. Pela multiplicação ad cf bd, porque a, b, c, d, e, f são números, e é verdade que maior multiplicado por maior resulta em maior. Essa desigualdade agora implica fb, pois se af fosse ou af fosse, cada uma dessas relações seria mantida, mesmo se cada um dos números comparados fosse multiplicado por cd, enquanto af deveria ser cd. De af, é fácil ver que x e x, de acordo com as regras 1 a 9, puramente aritmética, é ABCD, ad BCBD. Agora, de acordo com a estipulação, ad BBD AB, porque B ad BC abd,